Amém. Amém, irmãos? Bom, o título da mensagem de hoje é Os Vencedores Entram pela Porta. Quando eu fiz o título dessa mensagem, e nós sempre divulgamos um pouco antes, alguém me perguntou, pastor, por que a videira normalmente fala sobre vencedores? Não, todos os cristãos não são vencedores? Eu falei, já começou a entender. Todos os cristãos não são vencedores, por isso que Jesus não está vindo buscar toda a igreja. Jesus está vindo buscar quem? Os vencedores. Agora nós precisamos entender, eu estou só explicando o que é a palavra vencedor, amém? Não comecei a pregar ainda. O vencedor é aquele, normalmente o vencedor do mundo, vamos supor que nós estamos todos concorrendo numa maratona, uma corrida de 5 quilômetros, tá bom, uma maratona pequena, 5 quilômetros, estamos correndo. Segundo o ciclo deste mundo, quantos vencedores podem ter numa maratona? Um só. Alguém mais concorda? Quem concorda, diga amém. Exatamente. No mundo não tem espaço para muitos vencedores, só um em cada competição. Então você vai ver uma corrida de Fórmula 1, pastor, mas tem 3 lugares no pódio, mas só um é considerado vencedor. Quem tira o primeiro lugar? Então, segundo o ciclo do mundo, os vencedores são os mais preparados, os mais habilidosos e aqueles que têm mais conhecimento e vão exaurindo a sua força até o final. Mas segundo a palavra de Deus, Deus não considera vencedor quem tem mais habilidade. Deus não considera vencedor quem tem mais inteligência. Deus não considera vencedor quem tem mais preparo físico. Deus só considera vencedor quem vai até o final. O vencedor da Bíblia não é aquele que chega primeiro, simplesmente. O vencedor da Bíblia é aquele que não para no meio da corrida. Por que a Bíblia diz que Jesus, quando voltar, vai levar com ele os vencedores? Porque ele está vindo buscar a igreja, sim ou não? Ele está vindo buscar a igreja. Você está aqui dia após dia. Você é a igreja, amém? Então nós juntos somos a igreja. E é esse povo que Jesus está vindo buscar. Mas você concorda comigo que tinha mais gente aqui? E alguns pararam? Eles deixaram de ser cristãos, sim ou não? Não, eles continuam sendo cristãos. Mas não são cristãos vencedores. Quando estamos entendendo, diga amém. São os vencedores que Jesus está vindo buscar. E o título dessa mensagem fala justamente isso. Os vencedores entram pela porta. Mas por que os outros cristãos param? Você sabe por quê? Pastor, porque são assediados pelo diabo para parar a caminhada. Talvez você pode conhecer gente que serviu a Deus há anos, mas hoje está parado na sua fé. Você pode, talvez, ter pessoas na sua família que serviram a Deus por anos, mas hoje não mais congregam, se dizem cristãos. E são de fato, mas não fazem parte de uma comunidade chamada igreja. Ouça, eu vou dizer para você, não existe nenhuma possibilidade de ser um cristão vencedor sem fazer parte da igreja. Eu vou repetir. Não existe possibilidade de ser um cristão vencedor sem fazer parte do corpo. Amém? Então, se você entender isso, e você fizer uma pesquisa, eu estou só explicando o que é um vencedor, amém? Para você entender. Porque todos nós devemos querer ser vencedores. Porque são esses que Jesus está vindo buscar. São esse tipo de gente. Então, o que acontece? Se você perguntar para pessoas que não estão servindo a Deus hoje, por que é que elas não estão servindo a Deus? A resposta vai ser muito semelhante. Eu faço questão de perguntar, quando eu encontro alguém, eu sou uma pessoa que onde eu estou, eu tento pregar o evangelho. Eu encosto em alguém e eu já começo a sondar um pouco para abrir a porta para me falar de Jesus. E quando você chega perto de alguém que já foi da igreja, e você fala do evangelho, ela fala, eu também sou cristã. Amém. Você congrega onde? É a segunda pergunta que eu faço.
Porque cristão, para mim, está ligado a congregar. Entendeu o que eu estou dizendo? Se você é crente e não vai à igreja nenhuma, você não está na plenitude do que é ser cristão. Por quê? Já vou te falar. É a segunda pergunta que eu faço. Qual congregação que você faz parte? Eu faço parte da Assembleia de Deus. Glória a Deus. Então você faz parte de uma família na fé. Terceira pergunta que eu faço. Se a pessoa fala, eu estou sem igreja no momento, ela é um alvo fácil. Porque a coisa que eu falo é assim, você acabou de encontrar. Mas eu prefiro não congregar. As pessoas falam isso. Por quê? Porque eu vou me decepcionar com pessoas. Daqui um pouco... Por que você saiu da igreja, filho? Fala para mim. Eu sou pastor. Aí eu revelo a minha identidade secreta. Eu sou pastor, fala para mim. Por que você saiu da igreja? Porque as pessoas são muito falhas. Porque as pessoas. Porque os pastores. Porque isso, porque aquilo. A maior parte das pessoas que saem da igreja é por causa de orgulho. Eu vou repetir, isso dói. Mas isso é verdade. 98% das pessoas que saem da congregação é por causa de orgulho. Por que orgulho? Porque ela enxerga o defeito do outro e não tem coragem de reconhecer os seus erros. Você entendeu o que eu estou dizendo? Eu vou fazer uma pergunta, só os corajosos vão responder. Você já saiu da igreja alguma vez por causa disso? Levante a sua mão. Glória, como tem gente corajosa. Você é um vencedor, amém. Só vencedor reconhece isso de verdade. Por quê? Porque na verdade, quando nós olhamos o defeito do outro, nós estamos dizendo que nós somos superior a essa pessoa. Vencedores, eles sabem que tem o que tem por causa da graça de Deus. Um dia, nós cometemos um equívoco, e eu fui me retratar com a pessoa com quem nós cometemos um equívoco. E depois dos irmãos que eu treino para ser pastor, ele perguntou assim, pastor, o senhor não tem problema de reconhecer que estava errado e voltar atrás? O senhor não acha que você vai perder a sua autoridade? Eu falei, eu não posso perder nada, porque nada é meu. Tudo foi me dado pelo céu. Eu não posso perder nada, eu não tenho nada. Tudo que eu tenho, Deus me deu. Então, quando você vence o orgulho, você permanece vencedor. Amém? Quando você vence o orgulho, você permanece um vencedor. Então, eu quis só explanar um pouquinho o que é um vencedor, porque o título da mensagem é justamente esse. Vencedores entram pela porta. E nós estamos falando que 2024 é o ano das portas abertas. Por que o vencedor entra pela porta? Porque ele é humilde. Agora, o que é humildade? Não é andar de roupa rasgada, pobrezinho, de chinelo, mal penteado, sujo. As pessoas falam assim, né? Lá vai um pobre humilde. Isso não é humildade. Isso às vezes é relaxamento. Mas assim, humildade é reconhecer que você não merece nada. Humildade é reconhecer que só tem Jesus na sua vida. Eu costumo dizer isso para os irmãos. Sabe quem eu era antes de Cristo? Um nada. Absolutamente nada. Eu era um nada. Mas depois de Cristo, sabe o que eu virei? Um nada com Jesus. Isso quer dizer o quê? Quando eu falo isso, algumas pessoas puxam a minha orelha depois. Eu recebo uns WhatsApp mal criados às vezes. Eles falam assim, pastor, o senhor fica se rebaixando na frente dos outros, falando que o senhor era um nada e continua sendo um nada. Mas é uma verdade. Eu era um nada sem Jesus. Hoje eu sou um nada com Jesus. Mas quem é um nada com Jesus é tudo. Mas por que eu estou dizendo isso? Para você entender que se tirar Jesus da sua vida, sobra o quê? Nada. Você só é o que é por causa de Cristo. Só. Só que eu estou falando de mim. Para você não ficar muito brabo. Mas agora, para você ficar brabo, essa é a sua história. Essa é a sua história. Se tirar Jesus da sua vida, não sobra nada. Não sobra nada. Porque Jesus é tudo que você tem. Agora, com Jesus, nós podemos todas as coisas. Porque a Bíblia diz, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O mundo acha que tem alguma coisa, mas não tem nada. Porque para ter algo, é preciso passar pela porta.
E somente os vencedores passam pela porta. Quem é o vencedor, pastor? O vencedor é aquele que entendeu o propósito pelo qual foi chamado. Por que eu fui chamado? Você sabe que existe um chamado específico para cada pessoa? Você não precisa se comparar com ninguém. Existe algo específico que Deus fez para você. Esses dias alguém falou para mim: pastor, o senhor não vê esses pastores que fazem milagres, que chutam cadeira de roda, que fazem... Por que o senhor não faz isso? Não, porque eu não fui chamado para isso. Mas o senhor deveria ser assim, e atrair muito mais gente. Quem atrai gente não é esse tipo de coisa, é a presença de Deus. A presença de Deus. Nós não precisamos fazer nada para aparecer para ninguém. Nós só precisamos continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Cuidando de gente, pregando o evangelho, visitando quem precisa, ajudando quem precisa. E gradativamente, eu já vi isso acontecer. Isso aqui vai se encher. Vai se encher, inevitável. Querendo ou não, Deus seleciona, ele seleciona, volta e meia, ele dá uma selecionada. Mas é inevitável, ao longo dos anos, nós vamos ter que quebrar essa parede, nós vamos ter que comprar mais cadeira. É inevitável, eu não fico preocupado que isso talvez possa acontecer, não é certo que vai acontecer. É certo. Por quê? Porque é da vontade de Deus, independente do que acontecer. Porque não depende de mim, nem depende de você, depende dele. Tem tudo a ver com ele. E aí está mais uma característica de quem é vencedor. Depende dele. Depende dele. A dependência dele está envolvida. Quanto menos tiver ação humana, os maiores problemas que eu tive na minha vida foi por ser humano demais. Quanto mais humano você é, menos do céu você é. Quando estamos entendendo, diga amém. O que é ser humano? É ser sensível demais para as coisas que não têm valor. O que é ser celestial? É fazer o que precisa ser feito segundo a palavra de Deus. Mesmo se as pessoas vão ficar bravas, mesmo se as pessoas vão te deixar, fale a verdade, perca todo mundo, mas não fale a mentira para ter gente ao seu redor. Quando estamos entendendo, diga amém. Sério? Jesus não tinha medo de perder as pessoas. Um dia, Jesus estava rodeado de discípulos. Você sabe quem é a porta que eu estou falando? Eu preguei domingo passado. Se você é visitante, vou te dar um desconto, você não estava no culto. Se você está visitando pela segunda vez, vou te dar um desconto também, às vezes foge. Mas você está comigo há muito tempo, você é obrigado a lembrar que você compartilhou na célula. Jesus é a porta, sim ou não? Ele falou: eu sou a porta, aquele que passar por mim encontrará pastagem. Então eu estou falando de duas pessoas específicas, os vencedores e a porta que é Jesus. Agora, quem é de fato o vencedor? É aquele que pratica o que é ensinado. Entendeu o que eu estou dizendo? Pastor, mas a porta não é Jesus, ele não é a salvação? É. Então o senhor está dizendo que para ser salvo tem que ser vencedor? No primeiro momento, sim. Todo aquele que nasce de novo se torna vencedor. Mas depois ele tem que permanecer vencedor. Porque o que tornou ele um vencedor? Porque alguém anunciou as boas novas do evangelho para ele e ele creu. E o que ele fez? Ele creu e colocou isso em prática na sua vida. Quem é o vencedor? Aquele que recebe a palavra e coloca em prática na sua vida. Então quando você recebeu o evangelho, recebeu Jesus, você falou: eu quero entrar por essa porta, porque ele é a porta. E aí você passa pela porta, você é conduzido para um outro ambiente. Você estava caminhando para o inferno, creia ou não creia. Você estava indo para o inferno, essa era a verdade. Achando que boas obras podiam mudar a sua vida. Achando que o mundo poderia te oferecer alguma coisa. Que o dinheiro, que os bens materiais, ou que até a boa ação que você fazia para alguém podia te salvar. Você estava indo para o inferno. Mas alguém, um servo, uma serva de Deus, decidiu te anunciar as boas novas. As boas novas do evangelho. E o que acontece? Você creu. Quando você creu, você recebeu Jesus no seu coração. E ali, uma porta se abriu. Nós falamos semana passada, essa é chamada porta de esperança. Então você estava desesperançado.
A porta de esperança chamada Jesus se abriu na sua vida. E agora Deus te chama para viver em novidade de vida. E o que Ele faz na sua vida a partir de agora? Ele começa a trabalhar na sua mente perversa, maligna. Não, pastor, minha mente não é assim. É sim. Basta contrariar você. Basta falar algo que você não gosta. Na sua mente, o mal já começa a maquinar. Na hora. Essa é uma verdade. Lembra que eu falei porque que muitas pessoas saem da igreja? Porque enquanto está confortável para elas, elas estão. Quando elas forem confrontadas, elas vão dizer assim: essa igreja mudou, não é mais a mesma, meu tempo acabou aqui. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque o segundo momento, Deus vai começar a trabalhar na sua mente. E como Deus trabalha na mente? Através da palavra. É a palavra. Ouça, não é o pastor, não é o líder, é a palavra. Irmãos, calcula comigo. Adão caiu no jardim de delícias e Jesus venceu no deserto. Não é o lugar, não é o líder, é personal. É como você vê. É como você se coloca. Quando estamos entendendo, diga amém. É importantíssimo entendermos isso. Porque às vezes você pode dizer: não, mas é o meu líder que não ensina direito. Então vai ler mais a Bíblia. Então vai ouvir mais palavra. Mas é muito mais fácil para o orgulhoso colocar a culpa no outro. Achar um culpado. Ao invés de bater no peito e dizer: sou eu. Eu preciso mudar os meus olhos. Eu preciso mudar o meu falar. E o que acontece? Você consegue se mudar? Nunca. Ninguém consegue se mudar. Esposas, vocês não conseguem mudar os seus maridos. Maridos, não se iludam, vocês não conseguem mudar as suas esposas. É por causa dessas coisas que há maiores guerras, separação, discórdia dentro da casa. Porque em algum momento o diabo lança uma seta. Você tem que mudar ela. Seja homem, rapaz. É. E aí você acha que é na força do braço. E o seguinte, meu amigo, ninguém ganha de mulher na força do braço. Sou casado há 26 anos. Se você tentar, já entrega os pontos, já bate no tatame. Porque nesse quesito elas são mais fortes do que nós. Então o que é melhor? Se rende rápido. E o que é se render? Aceitar tudo que o benzinho fala? Não. Se render aí para os pés de quem pode mudar. Quem que pode mudar? Quem fez ela ou quem fez ele. Então o seu relacionamento com a porta, o seu relacionamento com a porta, filho, vai resolver o problema. Pastor, mas o senhor está me dizendo que nós temos que orar mais? Esse é o segredo. Mas normalmente as pessoas fazem tudo. Qual que é a última coisa que elas fazem? Oram. E quando é a última coisa ainda, glória a Deus. Tem gente que está sofrendo problemas para serem resolvidos, que uma oração resolve tudo. Uma oração simples. Mas está lá o sujeito tentando fazer, parece um polvo com 300 braços, tentando resolver tudo, segurando o peso. Não vai conseguir, vai cansar. Porque vencedor é aquele que aprendeu a descansar em Deus. Amém? A Bíblia relata muitos casos de vencedores, de cristãos vencedores e derrotados. O mais clássico deles é de Abraão e Ló. Quando você vê a história de Abraão e Ló, o chamado, eu já preguei aqui oportunamente sobre esse tema. E hoje eu peguei como um tópico dessa mensagem. Abraão e Ló apontam para dois tipos de cristãos. Lembre-se que o Velho Testamento, ele deve ser estudado e entendido por tipos, analogias, símbolos e alegorias. Então você precisa entender onde se encaixa cada uma dessas coisas. Eu vou te ajudar, não te preocupe. Lá em Gênesis capítulo 18, no verso 1, eu acho que vai projetar aqui. Glória a Deus. Gênesis 18, 1, a palavra de Deus diz assim:
Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado, à entrada da tenda, no maior calor do dia, Parece que Abraão estava por aqui hoje. Então o que acontece? Você leu a Bíblia, amém? Quantos leram a Bíblia? Alguém leu a Bíblia pela primeira vez aqui hoje? Levanta a mão. Glória a Deus. Amém. Então vamos lá. Apareceu o Senhor a Abraão. Deus apareceu a Abraão, amém? Senhor aqui com letra maiúscula. É o Deus Criador. Nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado. O que assentado nos fala? Quem está sentado está no lugar de descanso, ou não é? Quem busca sentar é porque quer descansar. Nós estávamos aqui, mover, bum, 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 o pessoal orando de fogo e glória e unção, e de repente as pernas a batata da perna vai endurecendo. Se você não é alguém que malha todo dia como eu, você vai sentindo fraqueza nas pernas. E aí vocês estão rindo, mas eu estou malhando todo dia, irmão. Eu já fui sedentário, não sou mais. Então o que acontece? Você vai sentindo dor na batata da perna. Aí você vai sentar. É ou não é? Porque você está cansado. E sentar leva você a descansar. Abraão estava sentado, porque sentado é uma posição de quem está descansando, um lugar de descanso. A Bíblia diz que Jesus, após ter morrido e ressuscitado e terminado a sua obra na terra, ele foi levado aos mais altos céus e assentou-se à destra do Pai. E sabe onde é que nós estamos, segundo a palavra de Deus? Assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então isso aponta para um lugar de descanso. Ele está dizendo assim, eu descansei e eu trouxe vocês para descansar junto comigo. A obra que eu fiz leva você a descansar. O que é descansar, pastor? O que é descansar? Descansar, vem cá, Tiago, ligeiro. Descansar envolve confiança. Quem vive na canseira é porque não confia. Casamento de gente que não tem confiança é uma canseira. Esse é o Tiago, um dos nossos líderes da nossa célula. O Tiago está conosco há quanto tempo, Tiago? Desde 2018. Sobreviveu à pandemia, está aqui. Firme, eu ia dizer firme e forte, mas está firme. E forte no espírito. Mas o Tiago, ele está conosco há muito tempo. E eu calculo que ele confia em mim, eu acho. Confia? Amém. Então olha para lá. Assim. Descansar envolve confiar. Quando Deus te chama para descansar nele, ele te chama para confiar nele. Mas quando ele te chama para confiar, muitas vezes é no meio de um furacão. É no meio de um problema que talvez é o maior problema da sua vida. Porque você está vendo aqui, que ele fala assim, ó. Quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. O que é maior calor do dia? No momento mais difícil. No momento mais complicado. Sabe o que acontece? No momento mais difícil, Deus sempre está contigo. Mas no momento mais difícil da sua vida, se você ousa descansar, Ele te visita. Ele se manifesta para você. É isso que essa palavra está dizendo. E confiar envolve dizer assim, Tiago, tu confia em mim? Então se atira para trás. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu poderia ter deixado ele cair, sim ou não? Poderia. Ele nem olhou para trás, ele só ouviu a minha voz e obedeceu. Foi assim que Abraão fez. Deus disse a Abraão, não se materializou para ele. Disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti, Abraão, uma grande nação. Amém? Uma salva de palmas para o nosso irmão. Obrigado. Quando nós então vemos, Abraão está num lugar de descanso. Ele está onde? Na entrada da tenda. Lembre-se, a casa de Abraão era aquela tenda. Abraão morava em tendas. A entrada da tenda é o quê? É porta. Se você pegar a sua Bíblia, no original,
Se você pegar a sua Bíblia no original e clicar em cima de porta de entrada da tenda, vai aparecer a palavra, Petash. Entrada da tenda significa Petash. Se você for procurar o significado de porta, na Bíblia no original você vai encontrar, no hebraico, Petash. Então, se eles tivessem colocado porta ao invés de entrada da tenda, na tradução, seria a mesma coisa. Então, se nós tirarmos a entrada da tenda e colocarmos porta, o que nós vamos ter aqui? Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado na porta, no maior calor do dia. Eu falei para você semana retrasada que porta tem 2 significados. Petash, no hebraico, e She'er. Petash significa porta. She'er, portal. O famoso marco da porta. Amém? Só para você entender. Você não vai encontrar falando marco de porta, mas só para nós entendermos. Abraão estava onde? Na porta, porque só na porta você encontra descanso. Porque a porta é a graça, é Jesus. Mas o portal, She'er, é a lei. Todo aquele que vive debaixo da lei não tem 1 minuto de descanso. Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque o tempo todo ele tem que mostrar algo para Deus. Às vezes, o tempo todo ele vai ser questionado que a roupa dele não agrada a Deus. O tempo todo ele vai ser questionado que o cabelo dele não agrada a Deus. O tempo todo ele vai ser questionado que ele precisa ser mais perfeito, que ele precisa fazer as coisas mais certo. Ele. Está tudo envolvido a personalidade humana. O evangelho é Cristo Jesus o centro e mais nada. Se Jesus não mudar você, ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar. É perda de tempo achar que o ser humano pode mudar ser humano. Mas Abraão foi escolhido por Deus, da mesma forma que você foi escolhido. Se você crê nisso, diga amém. Você foi chamado por Deus para um propósito. Mas Abraão tinha um companheiro, uma companhia não grata. Deus não chamou Ló. Deus chamou Abraão. Vou repetir, o que ele diz? Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quem foi junto? Ló. Todos os problemas que Abraão teve na sua trajetória foi por causa de Ló. E Ló, então, tem um momento que os pastores de Ló, ali em Gênesis 18, 19, um pouco antes, 17, começam a brigar. E Abraão fala, não tem como mais nós estar juntos. Sabe aquele relacionamento que chega um ponto que você fala assim, ó, irmão, se quiser viver essa vida aqui, você vai viver, mas eu não estou mais junto contigo. Você já passou por esse momento alguma vez? Eu já. Muitas pessoas eu tive que me afastar delas, porque o propósito delas não era o mesmo propósito meu. Eu quero dizer para ti, eu não quero andar com ninguém que não tenha o mesmo propósito que eu. Abraão e Ló não tinham o mesmo propósito, porque quando os pastores de Abraão começam a brigar com os pastores de Ló, eles chegam a um consenso, nós vamos ter que separar, cada um vai ter que ir para um lado. Abraão, na sua humildade, fala para Ló, você quer ir para onde? Ló olha para um lado, deserto. Você sabe o que é deserto? Calor, não tem água, só areia. Olha para o outro lado, Campinas Verdes de Sodoma e Gomorra. Cidade, população, alimento. O que você acha que Ló escolheu? Ló aqui aponta para o crente natural, o crente derrotado, que anda pelo que vê. Ele olhou e falou, eu vou para Sodoma e Gomorra. Abraão falou, tudo bem, eu vou para o deserto. Porque com Deus, filho, se Deus te chamou, você pode estar no deserto que Ele vai fazer virar um manancial. Mas se Deus não te chamou, você pode estar nas Campinas verdejantes, você vai ser preso lá. Foi o que aconteceu com Ló. A história é essa. Ló foi preso. A cidade era tão promíscua que Deus falou assim, vou destruir Sodoma e Gomorra. Aqui, nessa passagem que lemos, Gênesis 18:1, é Deus junto com os anjos aparecendo para Abraão. Deus não foi falar com Ló.
Mas os anjos foram. Mas com Abraão Deus falou. Só refrescando a sua memória, onde Abraão estava? Sentado na porta da tenda, na hora mais quente do sol. Mas se você for ver Gênesis 19, versículo 1, por favor. Gênesis 19, versículo 1. Gênesis 19, versículo 1. Ao anoitecer, vieram 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, olha a inquietação, o desespero. Indo ao seu encontro, prostrou-se com o rosto em terra. Onde ele estava? Na entrada. O que é entrada aqui? A palavra entrada é porta. Ele estava na entrada da cidade de Sodoma. Só que essa porta no original não é porta. Porque porta é petache. Aqui é sheer. Se você buscar no original hebraico, vai aparecer sheer. Sheer é portal. Pastor, o senhor tem certeza disso? Sim. Por quê? Porque na entrada da cidade que o julgamento acontecia. Todas as cidades tinham um portal de entrada. Até hoje é assim, algumas cidades têm. Você passa aqui na 116, passa pela cidade de Sapucaia, tem um pórtico ali, um portal de entrada. Bem-vindo à cidade de Sapucaia. E antigamente, nesses portais é que o julgamento acontecia. Alguém fazia alguma coisa na cidade, ele era julgado no portal. Portal é lugar de julgamento. E no portal não tem proteção. Quem é julgado no portal é condenado. Porque ninguém escapa da lei. O homem não consegue cumprir a lei. Mas o que acontece então aqui? Não há uma porta de proteção para Ló. Ló então convida os anjos para ir para sua casa. Num primeiro momento os anjos não aceitam. Porque eles foram mandar uma mensagem. Anjos, no original é angelos. E o original para angelos é mensageiro, é quem traz uma mensagem. Então aqueles anjos foram levar uma mensagem para Ló. Qual mensagem? Uma mensagem de esperança. Não é uma loucura? Ló fez tudo errado. Ló não estava debaixo da bênção de Abraão, mas por causa de Abraão, Deus se preocupou com Ló. E os anjos foram lá para dizer, sai de Sodoma e Gomorra, filho, porque essa cidade vai destruir. E o povo de Sodoma e Gomorra era tão perverso e tão maligno, que quando viram os anjos, começaram a persegui-los. Então Ló, rapidamente, fala para eles, olha, entrem na minha casa, porque aí vocês vão ser guardados. Quando você vê o 19:4, por favor, versículo 4 do capítulo 19. Antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Olha, agora é um outro cenário. Eles estavam na entrada da cidade, Ló convida eles para entrar na casa deles, eles não quiseram, vieram dar um aviso, uma mensagem. Eles foram perseguidos, eram anjos, olha só que loucura. E eles então foram para a casa de Ló. Só que os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, o povo de todos os lados, próximo. E chamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Você entendeu que loucura desse povo? Eles estavam querendo abusar sexualmente dos anjos. Olha a perversidade, por isso que Deus decidiu destruir essas cidades. Porque havia muita perversidade, promiscuidade. Há quem diga que os dias de hoje são piores que Sodoma e Gomorra. Mas o Senhor então decide destruir. Próximo. Saiu-lhes então Ló à porta e fechou após si. Os anjos estão lá dentro. Ló sai para fora e fecha a porta atrás dele. Porta aqui. Essa porta é porta ou portal? Por quê? O porquê sempre te bota numa rascada. Porque essa porta é uma porta de proteção. Entendeu? Sempre que é uma porta de julgamento, é portal. Sempre que é uma porta de esperança, uma porta de proteção, é porta, é Jesus. Então ele fecha a porta e vai para fora. O que ele fala? O que Ló fala? Vamos seguir aqui. E lhes disse, rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal.
tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a minha proteção e o meu teto. Você entendeu o que Ló está fazendo aqui? Ele teve um deslumbre. Ele falou, vou dar minha filha para vocês, vocês fazem se vocês quiserem, as 2 filhas, são virgens. Mas não mexam nesses homens. Porque ele entendeu que esses homens eram enviados de Deus. Ele entendeu. Quando ele estava na entrada da cidade sozinho, não tinha proteção, tinha condenação. Mas quando ele teve revelação de quem Deus é, abriu-se uma porta de proteção. E aí o que acontece? Prossigamos. Eles, porém, disseram, retira-te daí. E acrescentaram, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Então nós temos um cenário aqui, uma porta de proteção, dentro da casa a família de Ló e os anjos de Deus, e fora da porta, Ló e os seus inimigos, que se lançaram contra ele. Mas quando Deus nos abre uma porta de proteção, sabe o que a Bíblia diz? Que ele vai confundir os seus inimigos. Quando você confia e descansa em Deus, mesmo que você está em face da morte, porque é o que estava acontecendo com Ló. Ele estava em face da morte, os caras iam pegar ele. E a promessa é, nós vamos fazer pior. Prosseguimos. 10. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. Olha só, os anjos foram em favor de Ló. Eles abriram a porta, estenderam a mão, puxaram Ló para dentro. Vamos lá. 11. E feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procurar a porta, à procura da porta. Você entende o que está acontecendo aqui? A Bíblia, ela está escrita para que nós possamos trazê-la para a nossa vida. Existem muitos inimigos que se levantam contra nós, muitos. Mas o Senhor, o que a Bíblia fala? O Senhor dará ordem ao nosso respeito, para que nos guardem. Só quando nós estiver comportadinho, bonitinho, fazendo a coisa certa? Não. Para que nos guarde em todos os nossos caminhos. Por onde nós passarmos, os anjos do Senhor estão nos guardando. Mas para que os anjos estão nos guardando, pastor? Porque os seus inimigos, Deus vai abrir portas tão grandes para você. Porta de proteção, porta de prosperidade, porta de bênção. Só que o inimigo vai querer fechar. Mas sabe o que Deus faz? Deus torna os seus inimigos cegos. Você entendeu que loucura? Eles estavam na frente da porta. Os anjos puxaram lá para dentro. Todo mundo ficou cego. Ao ponto de eles não conseguirem achar a porta. Do menor ao maior. É isso que está dizendo aqui. Todos eles ficaram cegos. A porta estava diante deles. Só Ló, a família de Ló e os anjos viam a porta. Algumas pessoas aqui, Deus vai abrir portas tão escancaradas para você, que os incrédulos não vão conseguir ver. Sério. O meu ano começou assim, muita perseguição, muita porta. Sério, muita porta se abriu. Eu estou rindo sozinho. O que aconteceu comigo nos últimos 15 dias, eu estou dormindo e acordando rindo, dando risada. Mas é só um sinal. Por que eu estou te falando isso aqui? Você precisa decidir para que lado você quer andar. Você quer andar no mundo dos cegos ou no mundo daqueles que têm porta de favor? Pastor, eu quero estar naqueles que têm porta de favor, porta de proteção, eu quero tudo que Deus tem para mim. Você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Porque a sua fé vai produzir isso.
Mas não sem antes o confronto bater na sua porta. Vou te dar 2 cenários aqui, bíblicos. Eu não falo nada, eu não sou palestrante motivacional, eu sou profeta de Deus. Profeta de Deus não usa palavra de ênfase, usa a palavra, Bíblia, a palavra de Deus. Eu vou te dar 2 exemplos bíblicos, simples. Um deles está lá em Lucas 18. Todo mundo conhece a história do jovem rico. Jesus chega e encontra um jovem rico. Não é Jesus que chama o jovem rico, amém? É o jovem rico que chama Jesus. E olha como ele chama Jesus. Bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus não tem direitos humanos. Com Jesus é sim, sim, não, não. Como dizia minha avó, com Jesus é tiro dado e bugio deitado. É dessa forma. Jesus não tem meio termo. Jesus olha para aquele jovem rico e diz para ele, bom? Que bom? Só tem um bom. E esse é Deus. Conhece os mandamentos? Claro. Desde a minha infância. Conheço todos. Jesus fala, não roubarás, não matarás. Sim, sim, desde a minha infância cumpro. Algum homem consegue cumprir os 10 mandamentos? Você concorda que dizer para mim que ele mentiu para Jesus naquela hora? Mas por que ele falou de salvação e Jesus falou dos mandamentos? Porque o problema do jovem rico não era querer ser salvo. Primeiro ele tinha que ter o orgulho dele quebrado. Ele tinha que ter o seu orgulho quebrado. Ele não percebeu que quem estava diante dele era a porta. Uma porta de oportunidade. E o que ele fez? Jesus falou para ele, tá bom. Olha só como Jesus é fantástico. Ele não confrontou ele contra os 10 mandamentos. Se fosse eu, ou alguns de vocês, vocês diriam, seu mentiroso sem vergonha. Toma vergonha nessa cara, seu vagabundo. Alguns de nós diríamos isso. Jesus não falou. Jesus falou para ele, tá legal então. Se você cumpre os mandamentos, só te falta uma coisa, simples. Eu creio, eu gosto de imaginar a Bíblia, você sabe que eu já falo para você aqui, que eu gosto de ler a Bíblia imaginando o cenário. Eu acho que o jovem estufou o peito e falou, manda que é barbada. Larga na minha que é sucesso. Jesus falou, beleza, vende tudo que tu tem, dá tudo para os pobres, que eu vou te dar um reino nos céus. Vem, segue-me. A Bíblia fala que aquele jovem rico deu o piripaque do Chaves nele. E ele se entristeceu e foi embora. Você entendeu o que ele estava dizendo? Jesus disse para ele, eu troco toda a tua riqueza pela riqueza do céu. Primeiro, ele não viu quem Jesus era. Segundo, ele não tinha nem noção da proposta que Jesus estava fazendo para ele. E ele foi embora. Qual foi o problema aqui? Eu estou terminando conforme eu comecei. O problema é um só aqui. Orgulho. Ele não estava disposto a abrir mão de tudo. Porque com Jesus é assim. Ou é tudo, ou é nada. Pastor, mas toda a igreja vai ser assim? Claro que não, filho. Quer ver agora? Esse ano é ano eleitoral. O que vai aparecer de membro novo aqui? Espera. Você vai ver. Ano de eleição, vem um monte de querido e querida aqui. Ai, que igreja maravilhosa. Depois vão lá para a minha sala pedir voto. Nós oramos por todos aqueles que querem receber oração. Amém? Todos. Não damos microfone para ninguém. E se algum dos irmãos que se candidatar, nós apoiamos. Mas vai chover em época de campanha, gente, aqui. E normalmente os políticos que vêm aqui, eles vêm cheios de orgulho. A gente bate com amor. Mostrando que nós não damos microfone para palanque. Já cortamos já os naipes rapidinho.
Não que não tenha que ter, amém? Eu só estou dando esse exemplo que ele vai chegar e vocês vão ver. Aí vem gente aqui, nós vamos orar por essas pessoas, claro que sim. Mas Deus só usa quem for quebrantado. Quer ver uma outra história? O jovem rico, ele ficou agonizando. Mas tem um outro homem chamado Zaqueu. Você já ouviu a história de Zaqueu? Quando Zaqueu, está lá em Lucas 19, 5, ouviu falar que Jesus estava passando, o que Zaqueu fez? Zaqueu era de pequena estatura. Ele era alguém que não tinha muito tamanho avantajado. Ele sobe num sicômoro, que é uma figueira braba. Sicômoro é uma figueira braba porque não dá fruto. E ele sobe para ver Jesus. Lembre-se, o jovem rico não foi Jesus que chamou ele, sim ou não? Foi ele que chamou Jesus. Mas quando Jesus está passando, ele olha para cima do sicômoro e ele vê Zaqueu. Primeiro, Jesus conhecia Zaqueu, sim ou não? Não. Pessoalmente, não. Jesus é Deus, é claro, ele conhecia Zaqueu. Mas assim, ele chamou Zaqueu pelo nome. Ele disse, Zaqueu, desce daí, que hoje mesmo eu vou comer na tua casa. Olha só o que acontece. Todo mundo conhecia Zaqueu, por quê? Porque Zaqueu era publicano. O que é publicano? Cobrador de imposto, ele era traidor da pátria. Nem judeu gostava dele, nem ninguém. Porque ele era o cara que tirava o dinheiro do povo. Então, os cobradores de impostos, por exemplo, Mateus, que foi escolhido por Jesus, eles eram rejeitados por todos. Até a própria família os rejeitava. Era uma vergonha ser um cobrador de impostos. Mas eles tinham tudo daí. Eles eram muito bem financeiramente. Quando Jesus fala Zaqueu, quem estava seguindo ele fala assim, esse cara não é profeta coisa nenhuma, se que ele fosse, ele sabia que ele está chamando um ladrão. Imagina a pessoa mais larápia do nosso país hoje, quem é? Não fale, que pode dar cadeia. O mais ladrão, o mais corrupto, o mais sem vergonha da face da terra. Esse aí mesmo você está pensando, não fala o nome dele. Conte até 9 e respire. O que acontece? Jesus foi comer na casa do cara. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O que os outros falaram? Esse Jesus aí, ele quer se dar bem em cima desse cara aí, só pode. A Bíblia fala que Jesus entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu desceu correndo. Você não vai ver Jesus dizendo muitas vezes na Bíblia para fazer algo depressa. Jesus é o cara calmo, tranquilo e espera Deus falar. Lembra quando Lázaro morreu, lá em João? Ele levou 4 dias depois que Lázaro morreu para chegar lá. E era amigo de Lázaro. Mas nesse cenário com Zaqueu, ele diz, Zaqueu, desce depressa, depressa, depressa. Por que ele mandou descer depressa? Porque Zaqueu ia ser salvo naquela hora. E se tem uma coisa que Deus tem pressa, é para salvar aquele que está perdido. Ele tem pressa. Zaqueu desce, então ele vai. Quando ele entra na casa de Zaqueu, o diálogo é diferente do diálogo com o jovem rico. É um diálogo de humildade de alguém que estava quebrantado. Quando Jesus entrou, a Bíblia não narra o que Jesus falou, provavelmente não falou nada. Porque a presença de Deus nos basta, sabia disso? Esse negócio de, você tem que falar bem, tem que se expressar bem. É bom, estude, leia que isso por si só vai acontecer. Se você tem problema de dicção, fala ruim, não consegue expressar as palavras, leia um livro por mês. E mais a Bíblia, o seu devocional. Em 1 ano você está falando bem. Mas não é isso que muda as pessoas. O que muda as pessoas foi o mesmo que mudou Zaqueu. A presença de Jesus. A presença de Jesus entrou na casa de Zaqueu, o que aconteceu? Zaqueu falou assim, se eu tenho defraudado alguém,
Eu vou devolver 4 vezes mais, todos que eu roubei. E vou dar a metade dos meus bens aos... Aquilo que Jesus teve que colocar como pauta para o jovem rico, quando Zaqueu viu Jesus, ele já se entregou. O que é isso, pastor? Se chama novo nascimento genuíno. Eu quero dizer para você, se você nasceu de novo, há uma mudança de vida dentro de você. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Eu estou usando a Bíblia para te mostrar hoje. Essa porta se abriu para nós outros. Até espanhol dá para falar aqui hoje. Existe uma porta aberta para os vencedores. E eu digo para você, não fique procurando vencedor ao seu derredor. Eu estou falando para você. Entendeu o que eu estou dizendo? Você fica falando, quem que é vencedor aqui? Não. Olhe-se no espelho e diga, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Essa palavra é para mim. Já viu aquele negócio de... O fulano tinha que estar aqui hoje para ouvir. Não, você está aqui, Deus está falando com você. Essa palavra é para você. Não é para ninguém que está fora daqui. E Deus está dizendo, eu te escolhi para ser vencedor. Pastor, mas eu não me enquadro em tudo isso ainda. Por isso que você está aqui. Porque Deus quer te ensinar, através da palavra, a viver isso. E cada um, ao seu tempo, se permanecer, vai ser transformado, porque é de glória em glória. Quantos estão entendendo? Diga amém. E o Senhor então nos abençoará com vida, graça, abundância. A Bíblia fala lá em Oséias capítulo 2, versículo 15. E lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela grandiosa, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subi da terra do Egito. Olha mais uma vez a porta aparecendo aqui. A palavra porta aqui é petash, porque Deus abre uma porta de esperança. Que porta de esperança que ele compara com o Egito? A libertação do povo que estava escravo. Eu quero dizer para você, meu irmão, você era escravo desse mundo. Sabe qual que é a pior coisa da face da terra? Eu vou dizer para você. As pessoas no mundo querem parecer algo para os outros ver. E uma das maneiras que Deus usa para nos transformar a mentalidade, quando você converte, você só consegue servir a Deus em paz. Ouça que eu vou dizer para você uma dica preciosa para de hoje. Você só vai conseguir servir a Deus em paz quando você não tiver nem aí porque os outros vão pensar de você. Sério. Eu passo por isso há 16 anos. E nos últimos 10, como pastor. Porque às vezes a pessoa fala assim, pastor, o senhor demora demais para tratar as coisas. Ô pastor, o senhor está sendo muito duro nessa questão. Entendeu o que eu estou dizendo? Aí se você tenta agradar um, você tenta agradar o outro. Por isso que está cheio de pastor com depressão. Está cheio de gente enlouquecida, fazendo todo tipo de barbaridade. Seguinte, filho, eu faço o que Deus me manda fazer. E com todo o amor e carinho que você pensa a meu respeito, pouco importa. Porque hoje eu estou aqui, amanhã pode ser que eu não esteja mais. Mas enquanto eu estiver, eu não vou me calar. Eu vou ser uma voz profética. Mas ouça o que eu vou dizer para você. Aproveite as oportunidades. Existem portas que se abrem, que elas vão se fechar. Você precisa passar pela porta. Pastor, eu já aceitei Jesus. Sim, mas agora eu estou falando de outro cenário. Deus, Ele tem tudo para nós. Deus tem uma porta de oportunidade, mas a nossa esperança plena e a certeza tem que estar nele. Tem que estar nele. Jesus é o centro do evangelho. Ele te deu a vida. Ouça, não fique dependendo de ninguém. Dependa dele. Entendeu o que eu estou dizendo? Não fique ligado. Seu trabalho. Você trabalha. Você não depende do seu patrão. Entendeu o que eu estou dizendo? Você depende de Deus.
O salário que cai na sua conta no final do mês não é o teu patrão que te paga. É Deus. Pastor, mas como assim então? Eu estou te ensinando um princípio duplo aqui. Por quê? Se você que é empresário está me ouvindo, está falando, bah, pastor, e aí, pastor? Calma. Porque se o funcionário entender, ouça, que o salário vem de Deus, ele vai trabalhar para quem? Para Deus. E você acha que ele vai fazer o melhor ou o pior para Deus? Ele vai fazer o melhor. Eu trabalhei minha vida inteira assim. Como eu trabalhei de empregado 23 anos. Por onde eu passei, eu deixei uma marca. É ruim falar de si mesmo, mas eu tenho que falar. Por onde eu passei, eu deixei uma marca. Nunca passei ninguém para trás. Trabalhei montando trator 12 anos numa empresa que eu via uns caras mais velhos dizendo assim, deixa esses novatos se ralar. E eu sempre lembrei que quando eu comecei, o quanto eles me judiaram. Ninguém queria me ensinar, eu sofri, me machuquei. Eu falei, não vou deixar, enquanto eu estiver aqui, os novatos que entrar, eu vou ensinar eles tudo que eu sei. Agora, claro, tem pessoas e tem pessoas. Mas eu sei que eu estava fazendo isso para Deus. Tudo que você fizer, a Bíblia diz, faça como se estivesse fazendo para Deus. Quando você estiver numa tribulação, Deus virá em seu favor. Ouça, Deus está contigo. Ele sempre está, mas existem dias que Ele se manifesta. Eu tenho experimentado de muitas manifestações de Deus nos últimos dias. Sério, muitas. Deus tem falado comigo coisas assustadoras. Eu nem vou falar para você, oportunamente eu vou falar. Que Deus vai fazer conosco. E eu estou muito feliz, porque eu já tenho visto Ele fazer algumas coisas. Mas pode ver, é nos dias que nós estamos em mais tribulação. Mas eu digo para você, não estou preocupado. Não estou com um pingo de preocupação. Porque eu sei em quem nós temos crido. E sei que Ele é poderoso para nos salvar. Ele é aquele que nos guarda. E o guarda de Sião, segundo a palavra de Deus, o Salmo 121, ele não dorme. Ele está a postos. E os olhos dele estão sobre a terra, cuidando os maus e os bons, para dar a recompensa segundo as suas obras. É nessa verdade que os nossos olhos devem estar fitos. A promessa é que no vale de Acor nós experimentaremos do favor de Deus. Você sabe o que significa o vale de Acor? Fique de pé no seu lugar. O vale de Acor, ouça, é o vale de esperança. Mas sabe de onde surgiu o vale de Acor? Existia um homem na Bíblia chamado Acã. E quando Josué, lá no livro de Josué, no Velho Testamento, ele está posicionado com o seu exército diante de Jericó, a primeira cidade da terra prometida a ser conquistada. Deus fala para ele assim, Josué, vocês não vão lutar. Vocês vão rodear a cidade de Jericó, uma cidade fortificada, a mais fortificada de todas as 32 que eles iam conquistar. Vocês vão 7 dias, olha só, 7 dias, cada dia vocês vão dar uma volta. E no último dia, vocês vão dar 7 voltas. E na 7ª volta, vocês vão tocar a trombeta. E vão gritar o mais alto que vocês puderem. Não parece loucura? Deus não pede algumas coisas loucas às vezes? Ele pede para Naamã, o general Sírio, para ser curado da lepra, se banhar 7 vezes num rio podre. Não podia ter dito assim, seja curado. Porque às vezes Deus trabalha com a nossa fé. Deus, Ele vai às vezes te pedir coisas malucas. E às vezes você só vai entrar pela porta que Ele abriu, se você fizer. Sério. Porque Deus quer te levar para novos níveis de fé. Deus ele não se contenta com a nossa fé limite. Ele quer nos levar para novos níveis de fé.
E o vale de Acor, ele é o vale de Acã. Acã foi aquele cara que morreu quando a arca de Deus caiu e ele tentou colocar a mão para resolver o problema. A arca nunca foi feita para ser carregada em carros de boi. Nunca. Eram sacerdotes que levavam a arca. A arca tinha... Não vou poder explicar tudo para você, senão vou estourar o meu tempo mais do que já estourei. Mas a arca era a presença de Deus no Velho Testamento. E só os sacerdotes podiam carregar ela no ombro. Para onde a arca tinha que ir, os sacerdotes carregavam a arca em passos sincronizados. Essa era uma exigência de Deus. Pastor, então os sacerdotes carregavam a arca, isso. O que 1 Pedro 2,9 nos diz? Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. No Velho Testamento havia os sacerdotes. No Novo Testamento, vós sois. Quem é? Fala assim, eu. Então, pastor, onde é que está a arca que eu quero carregar? Está dentro do seu coração, você carrega a presença de Deus. Esse culto vai acabar, filho. Eu sei que muita gente fala assim, ai, chega domingo que vem, estava tão bom. Seguinte, você recebeu uma dose do céu nessa noite. Uma porta sobrenatural se abriu sobre você hoje. Só pelo fato de você estar aqui. Só pelo fato de você estar aqui. É como se tivesse explodido um saco de pó de grafite aqui agora. Eu fui chapa de caminhão, carga e descarga. E quando nós carregava pó de grafite, era impossível não se sujar. Todo mundo ficava preto. Não tem se estourar um saco de pó de grafite que todo mundo vai ficar manchado. Exatamente isso que acontece toda vez que nós nos reunimos. Há uma explosão de pó de glória. E todo mundo sai daqui com a glória de Deus dentro de si. Porque você carrega a presença. Acã não entendeu. Acã teve um problema, ele se acostumou com a presença. Porque Acã, a arca ficou muito tempo na casa dele. E ele era criança e viu a arca e se familiarizou. O que é isso, pastor? Já viu pessoas que se familiarizam com o mover de Deus? Ah, mais um domingo de ceia. Todo domingo é assim, né? Não, cada domingo é um domingo. A presença de Deus não pode virar costumeira na nossa vida. Eu venho para um culto como esse dizendo, Senhor, qual que vai ser a surpresa hoje? Eu estou pronto para ser surpreendido. Aí termina aqui, eu vou lá para a minha sala, a gente faz reunião, vai ver o que deu para pagar as contas da semana. Eu falo, Senhor, mais glória, eu quero ser surpreendido. Amanhã é minha folga, eu vou fazer alguma coisa no dia da minha folga. Eu falo, Senhor, me surpreende. Manda um pix gigante para minha conta hoje, Senhor. Você está rindo? Ele faz. É só pedir, porque Ele é o seu pai, Ele é o seu patrão, Ele é o dono de todo o ouro e toda a prata. Quanto mais intimidade, mais filhinho do papai você vai ser. Vai ser. Hoje nós vamos celebrar a ceia. Por que é importante nós celebrarmos? Para enfatizar quem nós somos. Eu comecei falando de quem hoje? Dos vencedores. Mas não é para você sair daqui se autoavaliando, dizendo, será que eu sou? Será que eu não sou? Aí o que eu fiz de errado ontem? Para com isso. O sangue de Jesus já te lavou, filho. E já te preparou e te colocou na posição de mais que vencedor. Você não pode ficar olhando para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e eu prossigo para o alvo, o prêmio. Existe um prêmio que não me faz parar. Esse prêmio é a soberana vocação de Deus, que nos chamou para viver uma vida em paz, cheia de alegria. E o mundo não pode nos dar isso. A paz em meio à guerra. Sério. O mundo é um mundo de desespero. Pode servir a ceia, mas por causa do sangue e por causa do pão, nós fazemos parte de uma outra dispensação. As notícias do mundo não são as nossas notícias. As desgraças do mundo não são as nossas desgraças. Lembrando sempre, se você é batizado nas águas, você pode ceiar conosco, não importa se você está nos visitando, mas se você desceu as águas do batismo,
você é convidado para ceiar conosco. Se você não batizou ainda, a sua hora vai chegar, e quando você batizar, nós vamos ceiar junto. Jesus, ele pagou um alto preço na cruz para nos tornar vencedores. A vitória não tem a ver, ouça, com o que fazemos, mas tem a ver com o que cremos. Se você crê que você está em Cristo, a própria Bíblia diz: você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aí o que você deve fazer? Vocês devem pegar o "e se" e consumir do seu dicionário. Você deve pegar a palavra derrota e rasgar da folha do seu dicionário. Por que o "e se"? Porque o "e se" é uma palavra de incredulidade. Semana passada, eu ouvi muitos "e se". Ah, pastor, e se eu não conseguir pagar o que tem que pagar? E se? E se? E se não faz parte da nossa vida? Se não acontecer de um jeito, vai acontecer de outro. Porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que ressuscita mortos, o Deus que abre mar, o Deus que liberta 2 milhões de pessoas escravas no Egito. Não vai dar dinheiro para pagar um aluguel? Isso aqui é farelo para o nosso Deus. Sério, é assim que nós temos que crer. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu quero dizer para você hoje, bem-vindo, essa aqui é a primeira ceia de 2024, bem-vindo ao melhor ano da sua vida, bem-vindo, portas estão escancaradas diante de você, basta você abrir os olhos pela fé e começar a declarar, porque nós estamos aqui domingo após domingo falando, existe uma verdade no céu que confronta a mentira da terra. A mentira da terra é aquilo que os nossos olhos podem ver. A verdade do céu é invisível, mas é real igual a sua cadeira. Ela é real. Por causa do sangue do Calvário, nós fomos redimidos. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Você foi livre da maldição da lei. Você foi livre da escravidão do pecado. Agora eu e você podemos, não é uma roupa que nos define. Não é um código de conduta numa parede que diz o que nós podemos ou não fazer. Não, é o sangue. É o sangue derramado naquela cruz que diz que você é novo, que você tem uma vida nova, que Deus tem uma história nova. E quando nós olhamos para o pão, que é o corpo de Cristo, que foi moído, partido pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, Ele morreu no meu e do seu lugar. Para quê, pastor? Para que nós tenhamos vida. Eu fui fazer o velório hoje da Daiane, eu sei que ela está no paraíso, eu sei que ela está com o Senhor, eu sei, e em breve nós vamos nos encontrar, nós encontraremos os nossos entes queridos. Há uma urgência, irmãos. Nós ficamos 1 ano cuidando dela. Nós ficamos dentro da casa dela. Eu fui muitas vezes, junto com o Márcio, fazemos reuniões. Hoje, quando eu estava diante do corpo dela, me veio um filme na minha cabeça. Ah, como vale a pena servir a Deus. Essa é a recompensa. Essa é a recompensa, é a oportunidade. E às vezes a gente fica preocupado com tantas coisas e esquecemos do principal. Ele morreu para salvar o perdido. Ele foi moído naquela transgressão para transportar o pecador do império das trevas para o reino do Filho amado. Ah, pastor, mas as pessoas não querem. Como se define isso? Como ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos pregar o evangelho, anunciar. Esse lugar vai ficar cheio de gente. Não é por força, nem por poder, é pelo Espírito de Deus, diz a palavra. Jesus já fez o trabalho lá na cruz. Ele morreu e derramou o seu sangue. Eu quero dizer para você, se prepare para a maior onda de salvação que essa igreja já experimentou. Há uma expectativa. Deus está nos propagando nessa cidade. A internet não está nos propagando. É Deus quem está. Deus está divulgando. Deus está cheio de gente focada em coisas naturais. Ah, a internet faz isso.
A internet pode ajudar, mas quem te propaga é o Espírito Santo. Ele vai te colocar no lugar em que você nunca poderia estar, e você vai ser um canal de Deus lá naquele lugar. Nós vamos entrar em casas que nunca pensamos em entrar, e nós vamos ser uma bênção. Depois que nós entrarmos naquela casa, a realidade daquela casa vai mudar, porque nós somos sacerdotes desse tempo, e nós carregamos a presença de Deus, porque o sangue já foi derramado. Não há sacrifício mais a ser feito, porque o sacrifício já foi feito. Erga o seu pão, fala assim comigo: esse é o corpo de Cristo, no qual eu faço parte. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu sou, em Cristo Jesus, mais que vencedor. Eu tenho diante de mim uma porta aberta, que ninguém pode fechar, porque eu sou inserido no corpo, na igreja, na noiva, em nome de Jesus. Erga o seu cálice, fala assim: esse é o sangue da viva, da nova e da eterna aliança em Cristo Jesus. Ao beber desse cálice, eu bebo perdão por todos os meus pecados, e creio que por causa do sangue eu fui aceito, porque o meu Pai tem cuidado de mim, por causa do sangue derramado lá no Calvário, em nome de Jesus, amém. Coma do pão, beba do cálice, você é uma bênção. Ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Ressuscitou, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Que culto, glória a Deus. Todo domingo nós temos experimentado da presença de Deus. Levante sua mão, quero declarar o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Eu quero profetizar, essa vai ser a melhor semana da sua vida até aqui. Portas se abrirão, oportunidades virão até você, boas notícias vão chegar até a sua família. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, glória a Deus. Nós estamos encerrados, tem uma semana de vitória. Dê um abraço em pelo menos 3 irmãos, declare uma semana de vitória sobre ele. Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, também compartilhar essa live com outras pessoas. Não deixe de dar o seu like, não custa nada, e você nos ajuda a propagar o nosso canal e levar a mensagem do Evangelho para muitas outras pessoas. Obrigado por estar conosco, nos acompanhando, que Deus te abençoe e te prospere em tudo, em nome de Jesus. Tenha uma semana de vitória. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia
parecia não ter saída. Aquilo que